eu comecei com a mania de ficar beijando as minhas primas. Eu praticamente obrigava elas a me beijar, tipo, beijar mesmo, sabe? Eu falava assim que era pra eu treinar. Eu falava assim, não, vem cá, me ajuda, eu só quero treinar, pra quando chegar o grande dia do meu primeiro beijo, eu já saber o que fazer. Na minha cabeça eu ficava beijando as minhas primas por causa disso, sabe? E eu sempre obrigando uma, obrigando a outra. Até que quando eu fiz 13 anos, tem uma prima minha que ela é bem mais velha que eu. E nessa época dos meus 13 anos, ela tava namorando um cara que tinha um filho da minha idade. E eu meio que fiquei afim daquele menino ficou afim de mim. E a gente acabou se beijando, né? Foi o meu primeiro beijo. Foi com esse menino que eu perdi o meu bebê. Só que, gente, de primeira, eu não gostei, sabe? Foi uma sensação horrível, tão estranha, que eu não sei nem explicar aqui. Não gostei de jeito nenhum. E aí depois eu corri pra contar pras minhas primas, né? Que eu não gostei, que foi uma sensação esquisita. E elas começaram a rir de mim. E eu parei assim, meio que brava, perguntei, o que vocês estão rindo de mim? Eu tenho cara de palhaça? E uma prima me falou assim, prima, só você não sabe o que tá na cara. Você não é hétero nem aqui e nem na China. Só que, gente, eu não aceitei. Eu comecei a debochar dela, sabe? Não, isso não existe, vocês estão malucas. Eu, lésbica, jamais. Isso aí é porque eu não dei certo com esse menino, mas lésbica não. Até porque os meus pais, eles sempre foram muito preconceituosos, sabe? Eu costumo chamar o meu padrasto de pai, gente, pra quem se perder nisso, porque, querendo ou não, quando a minha mãe foi morar com ele, eu tinha 2 aninhos de idade. Então, assim, de um jeito ou de outro, ele foi a única figura paterna que eu conheci. Então, voltando à história, eu não aceitei, eu fiquei brava com as minhas primas, fiquei debochando. E depois disso, né, que elas me falaram que eu não era hétero, eu comecei a beijar um monte de menino, porque eu queria provar pra elas que elas estavam erradas e eu queria provar pra mim mesma que eu ia encontrar um menino, sabe, que eu ia gostar do beijo dele. E, gente, todo menino eu tava beijando, sabe? Saí passando o rodo. Claro que sem meus pais, né, saber, tudo muito escondido. Mas eu não gostava de nenhum. Eu não gostava dos beijos daqueles garotos, sabe? Todos eles eu tinha aquela mesma sensação esquisita. Eu beijava e depois eu arrependia. Não, eu não gostava. Só que mesmo assim eu negando. E aí, quando eu tava com 14 anos, por acaso, eu descobri um perfil de um casal lésbico na internet. E eu comecei a seguir eles, assim, de uma forma bem natural, sabe? Sabe quando você segue uma pessoa e hoje você assiste uns stories, amanhã você assiste outro, e quando você percebe, você tá viciado em acompanhar aquela pessoa? Então, foi assim comigo, com aquele casal lésbico, sabe? E todos os dias eu assistia, e eu começava a fantasiar, sabe? E de repente, quando eu me pegava pensando nelas, pensando nas coisas que elas faziam como casal, eu mesma me corrigia, sabe? Eu pensava assim, para com isso, você tá criando coisa na sua cabeça, isso não existe. Quai, seu app de vídeos curtos. Sabe quando eu tinha 13 anos? A minha professora tinha trabalhado muito nesse dia, então ela acabou esquecendo as provas em cima da mesa. Não havia ninguém na sala, apenas eu. Eu mesma, a Sucena aqui. Só tinha a Suceninha na sala, e pã e tal. A professora esqueceu as provas em cima da mesa. Eu, como uma boa pessoa, fui avisar. Mentira, gente, eu não avisei porra nenhuma. Quando ela deu as costas, eu peguei, tirei foto da prova, vazei. As respostas aqui, pô. Vazei pra todo mundo. Rapaz, esqueça. Depois de sair, eu cheguei pra todo mundo. Gente, procura resposta, não sei o que. Fui uma bela de uma corrupta. E a coitada da professora nem sonhava que eu tinha feito isso. Aí já sabe, né? Todo mundo fechou a prova, todo mundo saiu com os dentes, menina, a maior felicidade do mundo. A maior cara de jumento e eu lá, me sentindo a chefona. Digo, eu que patrocinei. Moça, eu sei que nessa passou uma semana e tal, a professora deu uma aula, deu a segunda aula, na terceira aula, todo mundo já tinha esquecido o que tinha acontecido. Eu tinha esquecido que tinha feito uma bela de uma burlação. Eu não sei nem se esse nome existe, mas que eu tinha sido corrupta. Já tinha até esquecido disso. A professora chegou, pã. Ela tava dando a aula, do nada ela parou, encostou assim na mesa, cruzou os braços, eu do lado do fundo. E ela, sabe aquela pessoa assim que ela não chega e fala direto, olha, descobri que vocês burlaram a prova, que você... Não, ela fez pior. Ela começou a falar como se fossem parábolas, sabe? Aí doeu. Ela começou a contar uma história, ela falava assim, sabe? Eu digo, meu Deus, ela na vida, gente, eu vou aqui interromper a aula porque assim, senti vontade de falar, bicha escrota. Na vida a gente acha que tem pessoas honestas e a gente tem uma decepção de que a gente menos espera. Eu do lado já comecei a olhar assim pros meus amigos já com a boca de olho desse tamanho. Eu digo, calma, calma. Imagina a situação se eu esqueço provas em cima de uma mesa. O que é que vocês fazem? Menina, na hora que ela falou isso, eu lá do fundo, ai, menina, aí doeu. Eu falei, puta, minha macha, Jesus. Rapaz, velho, quando ela falou isso, eu falei, é pra mim. Parecia que era profecia de igreja. Eu falei, essa foi pra mim. Rapaz, velho, aí eu vi que já, eu falei, cambada, já foi, ó, deta, meu. Eu sei, menino, que no final ela acabou falando. Sei que ela pisou, velho. Ela falou assim, ó,
Pela minha educação eu não vou falar quem foi, mas eu quero deixar aqui claro que nota de tal pessoa está no... Porque descobrimos que você fazia o teste. Eu lá, meu Deus, fui eu. Eu sei que depois desse dia, velho, eu não conseguia nem mais olhar pra cara da professora de vergonha. Sabe quando a palavra dói mais do que uma surra? Eu preferia ter tomado um murro, sabe? Uma voadora. Eu preferia que ela tivesse me dado uma voadora. Mas eu não me julgo porque assim, né? Todo mundo erra pra aprender. Mas, moça, eu fui com a cara de cachorro depois pedir desculpa a ela. E nunca mais aprontei uma dessa. Então eu já pesquei, mas também não... Ó, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Depois disso eu pesquei, porque eu tinha necessidade. Mas eu não fui de tirar foto e passar pra todo mundo. Gente, se eu não tivesse pescado, eu não tinha passado de ano, não. Vocês não estão ligados, né? Mas eu não estou incentivando ninguém a pescar, é muito feio. Então não façam isso. Só se for... Quai, seu app de vídeos curtos.